essa aula. Para mim, falar um pouco sobre libertação é muito bom, porque é a área que eu atuo, né? É a área que eu trabalho desde que eu me converti. Claro que hoje a gente trabalha num nível bem mais profundo, né? Hoje a gente trabalha buscando uma integração de salvação, libertação e cura, né? Para o tripé, né? O tripé que faz com que o homem seja um ser perfeito diante de Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os portais da alma, né? E assim, irmãos, eu quero partir da seguinte premissa. Para a gente começar a aula, eu sei que aqui nós temos pessoas com todos os níveis de entendimento em libertação. Algumas pessoas, o que eu vou falar é novidade, outras pessoas não vai ser novidade. Amém? Mas então, vamos tentar tirar o melhor de tudo que for falado aqui hoje. Para a gente falar sobre chakras ou portais, como vocês preferirem, primeiramente eu preciso que vocês tenham um entendimento de que a libertação a libertação e a cura ela se dá em nível de alma, né? Porque o nosso espírito ele é revivificado quando nós aceitamos Jesus. Então a libertação e a cura ela se dá em nível de alma. E o que é a nossa alma? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a nossa alma. Nós aprendemos que a nossa alma ela é uma junção de pensamentos, de emoções, de intelecto, mas isso são coisas que ela vai agregando ao longo do tempo, né? A criança, quando ela nasce, ela não tem uma alma formada, certo? A gente aprendeu com a AP que ela é um HD, ela é como é que eu falo? Um programa sem nada. Aí ela vai, né, sendo construída. A nossa alma ela é construída. Mas o que tem, então, antes disso? A energia. O nosso corpo, ele é 100% energia. Por que eu preciso que vocês entendam isso? Porque nós vamos falar sobre portais, e portais trata de energias, boas ou ruins, conforme vocês quiserem. Tá? Então, a nossa alma, ela é 100% energia. Eu gosto muito de um livro do Davi Rebolho, do profeta Davi Rebolho, aonde ele fala que o nosso corpo ele é apenas e tão somente o invólucro, né? A nossa alma, a energia, ela vou usar um termo bem usado pelos espíritas, mas se você for procurar, o sentido é esse mesmo, tá? Que é plasmar. Então, a nossa alma, ela é plasmada pelo nosso corpo, ou seja, ela é moldada por aquilo que está fora. O nosso corpo, ele serve apenas e tão somente para conter a energia da alma. Pastora, a senhora está sendo muito espírita. Não estou, irmãos. Uma das coisas que a gente tem que entender é que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles se apossaram de conhecimentos que era para ser nosso e bem usados por nós. Mas eles passam à frente e eles têm conhecimentos que nós não temos. O nosso corpo, o pastor José Maurício fala sobre isso com muita maestria. É uma das pessoas que eu acho que mais explana bem essa questão da nossa alma ser energia. Amém? Então, partindo disso aí, é que nós vamos passar para o assunto específico de chakras e de portais. Então, assim, irmãos, eu vou usar... eu posso trocar, né, a semântica, uma hora eu posso usar chakra, uma hora eu posso usar portais, mas eu estou falando da mesma coisa, amém? Os crentes, nós usamos mais a terminologia portais, por quê? Porque os portais são portas abertas, onde você entra e você sai. Já no esoterismo, é usado tanto no hinduísmo, tanto na Umbanda, em todas as linhas esotéricas, é usado o termo chakra,
tá certo? Então, quando eu usar chakra ou eu usar portais, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? Não há diferença entre essas duas terminologias. Bom, primeiramente, o que são chakras? O que são portais? Vamos lá. Os chakras, eles são pontos de conexão, eles são pontos de capacidade, como é que fala, meu Deus? Captação. Os chakras, eles são pontos de captação e conexão de energia. Entende? Eles são pontos que captam e conectam energias. Por que que nós temos que entender isso? A Igreja do Senhor, ela tem que entender isso hoje. Porque vocês estão acompanhando o AP, vocês estão vendo um número muito grande de pessoas que estão buscando espiritualidade fora de Cristo, fora de Deus, fora do Espírito Santo, e estão enveredando por caminhos que vão conduzir à morte, entende? Então nós temos, como Igreja do Senhor, nós temos que ter esses conhecimentos, muito, muito sério. Eu queria que a pastora Rafa colocasse para mim um desenho, ou uma imagem, pode ser a primeira imagem ou a segunda imagem, pastora Rafa? Isso, pode ser a primeira. Não, isso, essa daí. Essa daí, não a outra. A outra é melhor. Isso, essa daí. Então, vocês estão vendo essas parece uma corneta, vamos dizer assim. Isso é um vórtice, tá? Isso é um vórtice. O que é um vórtice? Um vórtice ele tem um sistema de rotação e ele fica se movimentando. Você já viu um tornado, um furacão? É a mesma coisa. Ele fica rodando, né? E nesse ato de rodar, ele fica captando a energia de fora, tá certo? Os vórtices, eles têm no meio assim, ó, eles têm pétalas. E quanto mais pétalas ela tem, é como se ela fosse uma rosa, entende? Quanto mais pétalas elas têm, mais poder de captação ela tem. Tá, pastora, aonde que está esses vórtices? Ele se encontra na alma, amém? Nosso corpo é alma, corpo, alma e espírito, tá certo? A nossa alma, ela é ligada ao corpo físico, tá? Ela é ligada por um cordão ao corpo físico, que o Senhor chama de cordão de prata. Isso está lá em Eclesiastes, se alguém quiser abrir a Bíblia, isso está lá em Eclesiastes 12:11, onde fala, antes que se rompa o cordão de prata. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi com a doutora Rebecca Brown, há mais ou menos 25 anos atrás. Foi quando eu ouvi esse termo pela primeira vez. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer assim, na área da libertação. Entende? Então, assim, quando esse cordão de prata ele se rompe, é a morte do homem, e aí a alma sai. Então, essas portas de entrada, elas estão apenas na alma, tá? No corpo físico não existe, no espírito não existe. Ela está localizada na alma. Nós temos que entender que toda a nossa batalha durante a nossa vida aqui na Terra, ela se aloja na nossa alma. É a nossa alma que tem que ser salva, é a nossa alma que tem que ser curada, é a nossa alma que tem que ser liberta. Então, todo o trabalho nosso
é esse, é de preparar a nossa alma para o seu destino final, ok? Então, esses vórtices, eles, numa criança, eles não são completos, eles são... Amém. Tudo bem estar grávida nessa aula? Amém. Laura, deixa eu parar um instantinho, pastora Rafa, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora as virtudes do sangue do Senhor Jesus aqui sobre nós, sobre cada pessoa que está assistindo esta aula, sobre nossas casas, nossas famílias, nossas finanças, nossos bens, nossos ministérios, nossos animais, tudo esteja agora debaixo da proteção do Altíssimo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu dizia, numa criança, esses vórtices, eles não estão completos. Até uns 12 anos, eles são muito pequenininhos, eles não têm poder de puxar a matéria, de captar a matéria. Mas a partir dos 12, 13 anos, eles se tornam completos, entendeu? Então a gente entende também que para, vamos dizer assim, o emocional da criança já tá formado, né, pastora? A linha dela de pensamento, personalidade, também já está formada. Ou seja, o HDzinho dela já está completo com tudo aquilo, a alminha dela já está formada. Então, é aí que reside mais o problema nosso, que aí nós estamos o quê? Nós estamos abertos. Irmãos, qual é o grande problema nisso aqui? Tá? Qual é o grande problema que eu vejo? Veja bem, nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Quando há uma abertura desses portais de uma maneira que eu quero, ou seja, eu estou abrindo, entende? Eu estou abrindo. Eu me exponho a demônios. Porque uma coisa que nós temos que entender é que o Senhor, quando Ele quer que nós tenhamos uma visão do mundo espiritual, Ele vai abrir a nossa visão, né? Eu canso de ver isso aí, eu tenho uma aliança com Deus, que é a de eu abrir mão, né? Vamos dizer assim, da visão espiritual. Eu converso muito com Deus e eu falo, Pai, se o Senhor quiser me mostrar, o Senhor me mostra, se o Senhor não quiser mostrar, o Senhor é Deus, o Espírito Santo me revela, me dá discernimento, então eu não tenho visão espiritual, irmãos, eu não tenho visão espiritual. Muito raramente o Senhor me mostra alguma coisa, tá certo? Então, assim, por que que as pessoas estão se abrindo para o mundo espiritual? Né? Qual é a necessidade de se abrir para o mundo espiritual? Uma vez que nós temos Deus e nós podemos ter toda a unção e todo o acesso espiritual pela fé, né? Então, por que que as pessoas estão se abrindo? Quando nós falamos de pessoas ímpias, de pessoas que não conhecem a Deus, a gente até entende, mas aí a coisa se torna mais séria quando a gente vê crentes. A Pê falou esses dias para vocês a respeito de um profeta aí da internet, e a última vez que eu ouvi, ele tinha 8.000 seguidores, e assim, irmãos, enquanto nós estamos lutando, estamos recebendo pessoas oriundas da magia, oriundas do esoterismo, oriundas do satanismo, enquanto nós estamos lutando para fechar os chakras, tirar a visão espiritual desse povo, esse profeta estava abrindo a visão espiritual do povo. Então eu vejo um grande problema que nós, como igreja, nós temos que começar a nos preocupar. Porque daqui a pouco nós estaremos cheios de crente, escute o que eu estou dizendo, daqui a pouco nós estaremos cheios de crente endemoniado e nós teremos que limpar e fechar esse povo que se deixaram levar pelas correntes do esoterismo e do espiritismo. Tá certo? Amém? Vocês estão me ouvindo, né? Então, vamos lá. Nós temos, em média,
Em média, nós temos, segundo o hinduísmo, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, nada é novo, tá? Tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos, é antigo, tá certo? Muda nome, muda terminologia, mas é tudo antigo. No hinduísmo, nos Vedas, os estudiosos dizem que um corpo, ele tem até 300 portas de entrada, tá certo? Até 300 portas de entrada. Algumas dessas portas de entrada nem é nomeado, porque é muito pequenininho. Então, como a gente trabalha? A gente trabalha hoje fechando os chakras maiores, que são 7 chakras maiores. Depois nós temos também os chakras menores e os mínimos, tá? Então, assim, só a título de curiosidade, tá? Os chakras maiores, eles têm, em média, 7,5 centímetro a 10 centímetros de diâmetro. Quer dizer, é um diâmetro grande. Por isso eles são chamados vórtices maiores. É grande, não é, pastora? É grande. Esses são os 7 principais chakras, tá? Aí nós temos os menores, que tem entre 2,5 a 5 centímetros de diâmetro. Eles são responsáveis para energizar outras partes do corpo. Seria, a grosso modo, irmãos, como uma rede de veias e artérias, entende? Que onde uma receberia as coisas maiores, né, o fluxo maior, e a outra redistribuiria pelo corpo. Então, vamos supor que você esteja com uma energia, quando eu disser energia ruim, leia-se, entenda-se, demônios, tá certo? Quando você estiver com uma energia ruim, essa energia ela vai entrar pelos vórtices maiores e ela vai se espalhar para o corpo da pessoa, tá certo? Então, nós vamos falar só dos 7 principais, tá? Que são aqueles que realmente são abertos mesmo na nova era. Amém? Então, vamos lá. Nós temos não só os chakras, mas para cada chakra, irmãos, existe uma cor, existe um elemento, existe a quantidade de pétalas, existe a glândula correspondente ao portal, e existe, inclusive, o mantra, né? Já falei do mantra. Então, assim, o que nós vemos? Tudo no mundo espiritual, ele é muito coordenado. Não há nada que trabalhe sozinho. Nós temos que entender porque quem faz batalha espiritual tem que entender que nós temos que fazer batalhas estratégicas, porque o mundo espiritual, ele é estratégico. Há uma cadeia de comando, tudo aquilo que é lançado com um objetivo. Esses tempos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu soube de uma modulação que se chama Hertz, usado, acho que no hipnotismo, para meditação, seria para baixar um pouco a sua ansiedade e tal. E olha, irmãos, isso não aconteceu com outra pessoa que eu fiquei sabendo, não, tá? Isso aconteceu comigo, tá certo? Eu tinha um hábito de deitar um pouquinho, como meu cérebro é muito acelerado, eu gostava de ouvir um pouco de música baixinha para ir relaxando e dormir. E um dia eu descobri não seria uma meditação, seria somente para você relaxar um pouquinho para dormir. E tinha um negócio de Hertz. Tá bom, coloquei lá para ouvir a primeira vez, mas nem me atentei, irmãos, nem sabia o que era Hertz. Isso já tem uns 5 anos atrás. Irmãos, eu apaguei, e quando eu acordei, acho que não durou, sei lá, 5 minutos talvez, eu ouvia
uma voz por debaixo da frequência do hertz. Não sei se vocês vão entender o que eu estou falando. Era como se tivesse uma música e depois, por baixo, uma voz. E eu vou falar para vocês, irmãos, foi assim... não foi aterrorizante, mas eu fiquei chocada. Porque eu me coloquei assim, eu tenho muito conhecimento, eu oro muito, como que eu me deixei me levar por uma situação dessa, uma experiência dessa, né? Posteriormente, eu tive que fazer a renúncia disso aí, fiz renúncia agora, recentemente eu fiz de novo, com uma das pautas do AP, que se eu não me engano, são os sons do cosmo, eu fiz de novo, mas é para a gente entender, irmãos, que nada é inocente. Não existe, irmãos, não existe nada inocente. Tudo é meticulosamente estudado. Tudo é meticulosamente planejado para pegar os incautos. Quando pega o ímpio, ok, o ímpio está no mundo mesmo. O problema é quando está dentro da igreja. Tá certo? Então, nós temos 7 chakras e nós vamos falar por ordem. Nós vamos falar por ordem, então. A Uliana, no grupo hoje, ela falou sobre duas glândulas, né? Ela falou sobre o timo e falou sobre os rins. E a importância da suprarrenal, né? Irmãos, essa aula que eu estou dando, eu quero dizer para os irmãos assim, ela não se esgota aqui. O que eu estou dando aqui hoje é o básico do básico, tá? É por isso que eu falei no início que algumas pessoas vão dizer, cara, mas isso eu já sei. E outras vão dizer, uau, eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso aqui é o básico do básico. A gente teria que descer muito mais profundamente porque hoje nós sabemos que não só esses chakras são regidos por cor, por elementos, por mantra, e que eles coordenam glândulas, mas hoje nós já sabemos, através de uma aula do AP Joseir, que o cosmo, né? O cosmo, ele influencia você através das suas glândulas. Olha como é que é sério essa questão, né? De você ter os chakras abertos, tá certo? Então, vamos lá. Desculpem. O primeiro chakra que nós temos é o chakra básico. Outra coisa. Deixa eu explicar um negócio aqui. Às vezes, irmãos, tem uma terminologia diferente. Às vezes você pega no hinduísmo, é uma terminologia, e às vezes você pega na Umbanda, que nós vamos ver aqui como é na Umbanda, e você também vai perceber que, às vezes você vai dizer assim, mas esse chakra, de onde que é esse chakra? Né? Esse daí não faz parte dos 7 chakras, mas é só terminologia. Amém? Então vamos lá. O primeiro chakra que nós temos é justamente o básico, que é a raiz de todos os chakras, tá certo? Por que ele é a raiz de todos os... Ele tem uma quantidade de pétalas de apenas 4 pétalas. Pastora, a senhora pode colocar para mim na página 6 os chakras desconfigurados. Deixa eu verificar aqui quando eu te mostro. Se não der, não tem problema. Qual que é a imagem? Um pouquinho para frente, vai. Isso, aí. Não sei se vocês estão... Volta lá. É o outro. Aqui, né? Não, isso, esse aqui. Olha, vocês não... Não, a outra, para frente. Ela pulou aqui. Essa? Isso, aí. Vocês estão vendo que ele parece uma flor, né?
Ele parece uma flor, ele parece que tem pétalas. O chakra básico, ele tem 4 pétalas. Então, o poder dele de rotação não é tão forte. Ele não é um chakra que vai captar tanta energia. Vocês vão ver que tem chakras que tem ó, muito, que é o principal, inclusive. Tá? Pode voltar lá. Pode voltar, normal. Então, esse chakra, ele é o básico. Olha, o nome dele é chakra básico mesmo, tá? Conforme ele é no hinduísmo e nos Vedas. Ele é o chakra básico. A cor dele é o vermelho. O elemento que rege esse chakra é a terra. Nós temos, o apóstolo tem falado sobre os elementais, né? Tem falado sobre terra, tem falado sobre água, fogo. O elemento desse chakra é a terra. Ele tem uma quantidade de pétalas de 4 pétalas, tá? E ele tem um mantra. Pastor, o que é um mantra? O mantra nada mais é do que a entonação de sílabas que fazem com que o mundo espiritual vibre. Entendeu? Ele vibra. As ondas que permeiam tudo, elas vibram. Por isso que o Hertz é usado hoje na meditação. Tudo isso abre, tudo isso prepara a pessoa para receber energias espirituais, lê-se demônios. Tem um livro do Daniel Mastral, que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não concordam muito com o que ele fala, mas como eu tenho estudado há muito tempo, tem muitas coisas dele e tem muitas coisas que ele escreveu que eu concordo. Ele diz que um demônio muito forte, quando ele vai incorporar, quando ele vai se manifestar ou quando ele vai materializar, o ambiente se torna gelado. Porque nesse processo, ele perde muita energia. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante, até porque comigo já aconteceu, de eu dar de cara com o demônio, e o ambiente está extremamente frio. Então, ele gasta muita energia, tá certo? Então, os mantras, eles são nada mais, nada menos do que sílabas entonadas. Quem que já não viu aquele né? Então, isso aí é vibração, isso vibra o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é vibracional. Amém? E ele fica na base da espinha. Eu quero dar a localização bem certinho. Porque, como isso é uma aula, quando você for usar as pautas e você for ungir, né? Aí, ó, Paula está dizendo que teve experiência em ambiente que estava gelado. Exatamente. Então, quando você for fazer um trabalho que você já mapeou, que você já está fazendo o processo de libertação da pessoa, e você tem que fazer o fechamento dos chakras com o óleo, é bom que você saiba exatamente a localização dele. Então, o básico, ele está na base da espinha dorsal, é bem na base. Só que, na verdade, irmãos, ele é um chakra que fica entre o ânus e o órgão genital. Nas mulheres é fácil detectar porque se chama períneo, certo? Então, muitas vezes a gente vai ungir essas partes das pessoas para fechar, e eu já vi muita gente ungir somente até abaixo do umbigo, sendo que, na verdade, esse chakra básico, ele fica exatamente entre o ânus e o órgão genital do homem ou da mulher. Nesses casos, é bom você dar o óleo na mão da pessoa, o óleo consagrado, para que ela mesma vá ao banheiro e unja aquele pedacinho ali, tá certo? Ele é relacionado com a vontade de sobreviver, com o próprio corpo, com a terra, ele rege as pernas, os pés, os ossos, tal. Agora, isso tudo, irmãos, é uma linguagem apenas para te seduzir, né? O Salmo 115,
O Salmo 115, eu não vou me lembrar agora, acho que é do 6 ou 7 em diante, fala que semelhante a ele se tornam, deixa eu achar aqui para nós, semelhantes se tornam aqueles que o servem, né? Então, deixa eu achar minha Bíblia aqui, pronto. Salmo... Nossa, Deus, tem que usar óculos. Jesus. 7. Verdade. Mas tem boca que não falam, olhos e não veem. Isso, exatamente. Semelhantes a... Nossa, Deus. Tem que fazer assim. Dá problema de... Gente, é DNA, né? É DNA isso aqui. A data de nascimento antiga. Então ele fala assim que, na verdade, nós nos tornamos iguais àquilo que nós servimos. E isso é muito sério, porque uma vez que eu estou me abrindo, uma vez que eu estou recebendo, né? Recebendo energias, demônios, leia-se demônios. Amém. Ai, a pastora Andréia. Então, assim, nós nos tornamos iguais àqueles que estão entrando em nós. Se nós estamos servindo a entidades, é lógico que nós vamos ficar iguais a eles. Ou seja, nós vamos ficar cegos, surdos, mudos. Se eu recebo uma vibração de uma entidade de pombagira, que elas se relacionam, eu vou começar a ficar como? Eu vou ficar como uma mulher que serve a Deus? Não, eu vou ficar igual àquilo que eu estou servindo. Certo? Se eu estou servindo a entidade do preto velho, com o tempo eu vou ficar semelhante a ele. Se eu estou servindo aos andarilhos, aos espíritos de andarilho, eu vou ficar com o tempo, eu vou sair de casa, eu vou abandonar tudo. E por quê? Porque eu estou cheia, estou impregnada daquela entidade que eu estou servindo, que entrou em mim. Agora vocês imaginam, irmãos, vamos dizer assim, isso aqui a gente está falando de, sei lá, 2, 3, 4 energia. Agora, vocês imaginam uma pessoa que tem legião. Você imagina se nós pudéssemos ver essa pessoa, a alma dela, o lado espiritual, como que ela seria? Como que ela seria? Pronto, você faz uma ressonância, uma tomografia. Você faz uma tomografia, hoje você consegue, só com as cores lá da tomografia, você consegue perceber, né, os lugares que pode estar afetado, o lugar onde a cognição, onde a pessoa responde melhor a um exercício de cognição, aonde está localizado através do quê? Só das cores, da energia, não é assim? Da energia. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero bater mais uma vez na tecla que nós estamos falando de alma e energia, tá certo? A abertura de portais de chakras é para a entrada de energia de espíritos demoníacos, ok? Vamos lá. A base da espinha dorsal é entre o ânus e genital, tá certo? Em seguida, nós temos o genésico ou sacral, também conhecido como chakra sexual, tá certo? Ele tem uma cor laranja. O elemento que rege esse chakra é a água. Ele tem 6 pétalas, ele já tem 2 a mais. Ele tem um mantra que eu não vou falar aqui, porque vai ter crente que vai começar a falar, né? A começar a pronunciar, então eu não vou falar. Eu conheço o nosso povo, né, pastora Melissa? Eu conheço. Vai ter crente que vai... Será que funciona mesmo? Deixa eu fazer aqui, né? Então, assim, a glândula é a sexual, né? E nos homens, os testículos e o ovário nas mulheres. A localização dele é na raiz dos órgãos genitais, ou seja, esse sim, ele fica 3 dedos abaixo do umbigo, tá certo? Esse é o chakra sexual, tá? Ele fica 3 dedos abaixo do juízo. Então, vamos lá. Nós temos o básico, temos o chakra básico, cuja glândula é a suprarrenal, certo? Nós temos o genésico ou sacral, cuja glândula é a sexual, tá certo?
Essa glândula ela é relacionada com o prazer físico e sexual. Olha que interessante. Por que que é interessante? Porque ela está relacionada com a área de prazer, que nós sabemos que é a área onde mais nós temos problema para a libertação. Principalmente, por quê? Porque há uma troca, né? Quando a gente faz a quebra dos laços de alma, você imagina, esses dias eu dou risada porque algumas pessoas elas são muito simples, né? Nós tivemos um caso aqui na cidade de uma senhora que nós falamos sobre fazer a quebra dos laços de alma e ela ficou assim. E eu falei para ela, pastor, eu falei, amada, se você puder fazer uma listinha, né, de todas as pessoas com quem você teve um relacionamento sexual. E ela falou assim, não, pastora, é muito demais da conta. Eu olhei para a cara dela assim, tipo, uau. Aí ela, não, eu era prostituta, então é muito homem, eu vou lembrar de tudo, não? Eu falei, não, beleza, amei, amei. Esperada. Mas assim, tirando, né, é uma pessoa muito simples, mas é uma pessoa que chegou e assim, sabe, a pessoa se coloca numa posição, eu não quero isso para minha vida mais, chega, acabou, eu quero me limpar. E é uma pessoa que não tem conhecimento de nada da área de libertação. Chegou na nossa igreja por acaso, entende? Então, assim, a gente ri, mas assim, vamos voltar para o que é sério. Ela tem razão. Olha só, o número de parceiros que ela teve é o número de energias demoníacas que entrou nessa mulher. Vocês imaginam que o trabalho que dá para você ir limpando aos poucos essa pessoa? Ir limpando, e fechando, né? E tirando tudo isso. Então, vamos lá. O genésico, chakra, portal ou chakra, glândula, sexuais. Aí nós temos o plexo solar. O plexo solar, irmãos, ele fica acima do umbigo, aonde a gente fala de diafragma, né? Quem canta sabe que você trabalha o diafragma. É bem onde está o diafragma, é o famoso plexo solar. Ele rege o pâncreas, a glândula pâncreas. Vocês percebem que eu estou falando o chakra e a glândula, o chakra e a glândula, tá certo? Que é para depois vocês não se confundirem. Tem a glândula do pâncreas que é o chakra. Não, sabe? Faz uma confusão. Então, se alguém quiser ir anotando, eu estou falando devagarzinho, estou repetindo, porque como é uma aula, você já vai anotando, tá certo? O plexo solar, a cor dele é amarela, o elemento é o fogo. Sim, tem sim. Ele tem 10 pétalas, né? Ele já tem um vórtice maior. Ele tem a glândula dele é o pâncreas, já falei, e ele é na região lombar, acima do umbigo, tá? Ele tem relação com a vontade e o poder. Tem relação com a vontade e o poder. Até porque, né, simbolicamente, ele é o centro que mantém o equilíbrio do corpo, na sua posição em pé. Então, ele tem relação com a vontade e o poder. É o centro que reúne informações, sentimentos e percepções. Olha só, reúne informações, sentimentos e percepções. E depois espalha por todo o corpo, tá? Deixa eu falar uma coisa. Tem uma questão que esse chakra, irmãos, ele consegue, as pessoas que têm esse chakra aberto, ele consegue captar muita energia num só ambiente. Quando eu falo captar energias, ele capta energias ruins, ele capta pensamentos, sentimentos, sensações. E aí ele espalha para o resto do corpo, tá? Então a importância da gente ter esse chakra bem fechadinho, sempre debaixo, nosso corpo sempre debaixo do senhorio de Cristo, tá? Ele tem, pastora
Andréia, ele tem o fígado, o baço, tá? O estômago e o intestino delgado. São regidos por esse portal. Amém? Eu não vou falar sobre os planetas, porque eu entraria numa seara que não é minha, que eu só assisti, acho que 2 aulas dessa com o AP Joseir. Amém? Aí nós temos o cardíaco, que a cor é verde, o elemento é o ar. O cardíaco ele tem 12 pétalas e ele controla a glândula timo, no peito, na altura do coração. Ele é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico, rege o pulmão, o coração, os braços e as mãos. Eu não tenho muita coisa a falar sobre isso aqui, a não ser quando nós chegarmos lá na parte dos orixás que regem essa glândula, esse chakra. Aí lá eu falo um pouquinho mais. Vamos lá. Nós temos, então, o cardíaco está ligado ao timo, tá certo? Vamos lá? O básico está ligado às suprarrenais. O genésico ou sacral está ligado às glândulas sexuais. O plexo solar está ligado ao pâncreas. O cardíaco está ligado ao timo, à glândula timo. O laríngeo está ligado à glândula tireoide. Amém? O laríngeo, a cor dele é azul. O elemento é o éter. Ele tem 16. Olha como é interessante. Pequenininho, ele tem 16 pétalas. Ou seja, uma capacidade de rotação muito rápida, muito grande, e de captação de energia. Tá certo? Então, a glândula é a tireoide, que fica na garganta. Está relacionado à tireoide, que regula o metabolismo do corpo. É por onde flui a inspiração, a comunicação e a expressão com o mundo. Rege o pescoço e os ombros. Aí, na aula de mapeamento, foi falado sobre a questão da gargalhada, se não me engano. Foi isso, né, Oliana? Bota aí no chat pra gente. Acho que foi isso, a questão da pessoa que não tem o controle do riso, né? Que esse chakra, aí, exatamente, que esse chakra, ele pode estar, né, sob a regência, né, de um demônio, tá certo? A questão também de você falar, né? Porque nós sabemos que a nossa boca, a nossa língua, ela tem poder, né? Ela tem poder. Então, é mais um motivo para eu manter sempre a minha glândula tireoide, o meu portal fechadinho, ungido. Por quê? Porque eu posso lançar palavras, eu posso lançar bênçãos, eu posso lançar maldição, eu posso lançar de tudo. Apesar de que da minha boca só deve sair bênção, mas vocês sabem que quando você não vigia, sai de tudo, certo? Então, assim, um demônio que consiga realmente reger esse portal, deixa eu ver aqui só uma coisa. Olha só, a vibração relacionada na Umbanda são o Iori. O Iori são crianças, são, né? Exus crianças, que não tem o quê? Papa na língua. Ou seja, da minha garganta pode sair um monte de coisa dito por um demônio, e às vezes os pais acham até que é bonitinho, porque é criança e está saindo coisas que não deveriam sair. Entende? Vocês entendem como é importante que a gente tenha esse cuidado de estar fechando, de estar orando, por conta disso. Todos os portais, irmãos, eles têm uma entidade vibracional na Umbanda. Por isso que eu falei para vocês que nada é novo, nada se criou agora. Isso aí é antigo,
né? Já está nos escritos indianos, nos Vedas, já está há milhares e milhares de anos. Como diz o meu filho, o golpe está aí, cai quem quiser, né? Cai quem quiser. Então, o laríngeo, ele é da cor azul, ele controla a glândula tireoide, ele está localizado na garganta, e ele tem 16 pétalas. Agora eu quero falar, assim, de dois que eu acho, assim, o mais que hoje está sendo muito usado, inclusive, por portadores de falsos espíritos, ou de falsas profecias, ou de falsas ativações, que é justamente o chakra frontal, né? Muito comumente chamado pelos espiritualistas, pelos espíritas, de terceiro olho, que fica exatamente aqui, certo? Que fica exatamente aqui. E ele está, olha, a imagem mostra certinho, bem em cima do olho, tá certo? A cor dele é o índigo. O elemento dele é a luz. Ele tem, pasme, ele tem 96 pétalas. A capacidade de captação desse chakra é muito grande. Ele só vai perder para o último, que tem 1000 pétalas, tá? Ele só vai perder por último, que tem 1000 pétalas. Ele está ligado com a glândula pituitária. Ele está ligado com a glândula pituitária. Qual é? Ou a hipófise, né? Ele é responsável pela segregação de endorfinas, hormônios, tal. Isso aqui para nós não interessa, porque isso aqui é só a linguagem bonitinha que eles usam. Ele tem 96, amada. Ele tem 96, ok? Irmãos, hoje nós sabemos que toda pessoa que entra para o esoterismo, para o ocultismo, para o satã, seja para o que for, é o primeiro, exatamente isso. Tem gente na igreja achando que está tendo visões espirituais, tá? E está, na verdade, tendo encontro com mentores demoníacos. Não se engane, irmãos, não se engane. Hoje eu estava vendo uma aula onde a mulher, ela tem um mentor, né? Ela tem um mentor, ela fala muito sobre o terceiro olho, e assim, é tudo muito bonito, sabe, irmãos? É tudo muito bonito, assim. A linguagem usada para te convencer, para te provar que aquilo ali foi o que Deus deixou. Amém, Jesus, está amarrado, Pai, em nome de Jesus. Está apagado, até as luzes estão... É forte, tá vendo? Aleluia. Então, irmãos, exatamente, olha, hoje, irmãos, assim, é uma briga dentro da igreja. Eu falo assim, nossa, eu devo ter alguma coisa errada, eu devo ter uma coisa muito errada comigo. Eu acho que eu não sou espiritual de jeito nenhum, porque eu não sonho, eu não tenho visão, sabe? Eu não ouço, eu não vejo anjos, todo mundo vê anjo com espada, vê não sei o que, eu falo assim, Deus do céu, eu não sei porque o Senhor me chamou para libertação, porque, né, Magda? A Magda disse que é 2. Eu não sei porque o Senhor me chamou para libertação, eu não vejo nada disso. Então, assim, hoje o nosso trabalho é isso. Irmão, pelo amor de Deus, vem cá, vamos renunciar que é melhor, né? Vamos renunciar que é melhor, vamos deixar isso para lá. Chega num ponto, sabe, pastora, que hoje nós estamos assim. O Senhor diz assim que não extinguais o espírito, né? Com o qual foste selado para o fim. Mas, assim, a gente está ficando com tanto medo que a gente não quer mais nem ter experiências com o Espírito de Deus por conta dessas coisas, né? Por conta dessas coisas. Nós começamos uma campanha, não é bem uma campanha, mas nós começamos um propósito de
de 5 semanas, 5 domingos, na verdade, na busca do Espírito Santo. Porque como libertadores, como pessoal de intercessão, de batalha espiritual, a gente começa a ficar cético, sabe? Você começa a ficar assim, meu Deus, isso é demônio, isso é Deus, né? Me dê discernimento por conta dessas coisas. Então, enquanto nós estamos fechando a visão espiritual das pessoas, tem gente abrindo, ensinando, dando imersão, dando cursos de como abrir a pineal, 100% garantido. E o slogan é assim, como é que é, meu Deus? É garantido, né? O negócio é garantido, é o seu dinheiro de volta. Se você não tiver uma visão espiritual logo de cara, você tem o seu dinheiro de volta. É mais ou menos assim, tá, irmãos? Eu estou exagerando um pouco. Mas é muito sério isso. É muito sério. Porque você vai ser levado a ver coisas que você talvez não esteja preparado para ver. Né? Que você não esteja preparado para ver. Ele rege a sua memória. Agora, imagina as memórias que você vai ter. Imagina as memórias que você vai ter vendo mundo espiritual, né? Como é que vai ser isso? Entende? Então, assim, hoje, principalmente, a pituitária, tá? A frontal, o chakra frontal e o coronário é o que a gente fecha de início, de cara. A gente pode até esquecer e deixar alguns sem fechar, mas esses dois, irmãos, esses dois têm que ser fechados olha, na primeira pauta de libertação que você fizer, mas não se envolveu com esoterismo. A pessoa nunca se envolveu. Olha, irmãos, uma yoga, uma meditação que você faz, qualquer coisa que tire o foco de Jesus e da palavra de Deus, você já está se abrindo. Pode ter herdado, exatamente. Pode ser herdado. Então é muito forte. É muito forte. E por último, nós temos o chakra coronariano. Ou a glândula pineal. Certo? A glândula pineal. Deixa eu repetir aqui para quem está anotando. Chakra básico, glândula suprarrenal. O chakra genésico, portal genésico, glândulas sexuais. O plexo solar, glândula do pâncreas. O cardíaco, timo. O laríngeo, tireoide. Amém. Amém. Verdade. Chakra frontal, glândula pituitária. E o coronário, glândula pineal. O coronário, ele fica no alto da cabeça, né? Eu já vi, inclusive, quando eu não tinha muito conhecimento, eu fazia aqui atrás no pescoço, mas não é em cima, tá? Inclusive, quando você fecha, você corta as conexões, tá? Você corta as conexões com Lilith, corta com as conexões com Apolo, tá? Então, assim, ele é o chakra responsável pela produção de melatonina, isso é uma bonitinho, tá, irmãos? Substância reguladora de sono, tal. Mas não é isso, não. É o portal olha só que coisa séria. É o portal da espiritualidade, por onde nos ligamos ao universo. Olha, isso não é a pastora Rose que está falando. Isso é o manual, tá? Isso é um manual do espiritismo, tá? Tem toda uma bibliografia, não é a pastora Rose falando, mas sim, tem toda uma bibliografia, e são eles que dizem, o chakra coronário, ele liga você ao universo. Quem que rege o universo? Os 12 tronos. São eles que estão no cosmo, no cosmo, primeiro céu, cosmo, terceiro céu. Quem já assistiu as aulas do AP sabe, né, do que eu estou falando. Esse chakra, ele é dominado por Apolo, tá? E por Lilith. Aí a gente começa a entender por que pessoas elas têm sonhos com íncubos e súcubos, elas têm visitações,
E a gente fica assim, mas por onde que entra? Ah, não é pelo portal do sonho. Já ouvi falar muito. Não, entra pelo portal do sonho. Não, não entra pelo portal do sonho. Entra pela coronariana. Eu quero compartilhar aqui uma experiência que nós tivemos muito forte, muito forte. Tem aqui a Andréia e tem a Ana Uliana. Nós estávamos trabalhando com uma menina, pastora Rafa, me cuida aí o horário, tá? Que eu não sei, tá tranquilo? Nós temos uma moça que a gente estava trabalhando com ela, e ela é aqueles casos assim, que você limpa, e cai, e levanta, e limpa, e cai, e levanta. Bom, o que eu vou falar aqui, irmãos, pode parecer berrante, absurdo, mas foi o que aconteceu, tá? Nós estávamos num determinado momento fazendo uma libertação com ela, e eu vi do nada, eu vi uns fios saindo. Eu falei para vocês que eu não vejo nada, eu não tenho visões. Eu vi uns fios saindo. E eu falei para Ana, tá saindo uns fios da cabeça dessa menina. E a Ana viu, e aí eu falei, vamos cortar. Pela fé, vamos cortar. E eu olhando, irmão, e o fio continuava saindo. Os fios, por Deus, os fios continuavam saindo. E a Ana, mais louca do que eu, falou assim, pastora, eu recebi um armamento de Deus esses dias, pastora. Eu falei, que armamento? Isso no auge da loucura já, né? Que a menina estava toda... Eu recebi um bisturi. Eu falei, misericórdia. Tudo é fé, né? Ligamos para a Andréia, para ela ir buscar a criança. Isso tudo na correria. Porque a mãe levou a criança, coisa que a gente não deixa. A mãe levou a criança. E, irmãos, quando a Ana passou o bisturi na cabeça, essa menina deu um murro medonho e caiu no chão. E ali ela começou, e nós começamos a puxar aqueles fios para fora. Irmãos, nós puxávamos, ela estava assim, 100% conectada com o cosmos. Como que ela se conectou? Desde criança, assistindo filmes de terror, de magia, filmes de Dráculas, filmes de romance, tipo Crepúsculo, Harry Potter. Ela é uma moça nova. Naquele dia, eu fiquei assim, quando acabamos o processo, que ela parou, né, de sentir dor e tal, Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa. 100% conectada. É um histórico bem, bem ruim. Mas por quê? Porque, estava aberto e ela conectadinha com o cosmos. Então, o coronário, ele tem, se você for ver num exame de tomografia, ele é multicolorido. Ele tem todas as cores. Ou seja, ele é o mais poderoso dos portais. Por isso a necessidade da gente fechar o portal coronariano. Ele tem todas as cores, ele tem todos os mantras, ele tem 1000 pétalas. A capacidade dele de captar energia é muito grande. Por isso que o Pedro fala sobre o radarzinho, né? O capetanet. Exatamente isso. É exatamente isso. É o capetanet procurando as energias. Então, assim, irmãos, é muito sério. Pelo cérebro, é pelo chakra coronariano, é pelo portal. Quando a pessoa morre, satélite, é satélite, não é, pastor Marcelo? Então, assim, é por aqui, tá? É pelo coronariano que a alma, em tese, ela deixaria o corpo. Ou seja, ele não pode estar aberto todo o tempo. Ele só deve ser aberto na hora da morte, então, não é isso? Ele só deveria ser aberto na hora da morte. Então, é por aí que ele sai. Pessoas que têm experiências de EQM são aquelas
São experiências de quase morte, né? O EQM, ele não está ligado com o espiritismo, tá, irmãos? São pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Chegaram próximo, a alma chegou a sair, mas por algum motivo ele volta à vida. Então, não é nada de espiritismo, não é nada. Tem muitos relatos de EQM. E todos eles saem pela cabeça. Tá? Tem gente que fala, eu deixei o corpo, mas como é que você deixou o corpo? Os filmes mostram você saindo do seu corpo, né? Não, não é isso não. 90 Minutos no Paraíso, contra uma EQM. Esse eu não conheço, pastor, esse eu não conheço, mas é bom saber. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado com com os portais, porque, em tese, esses portais eles têm que estar fechados. Né? Ou então, creio eu, isso digo eu, só deveriam ser abertos pelo Espírito Santo de Deus. Está errado a gente começar a buscar uma experiência que nos leve a patamares maior de espiritualidade, aonde Cristo e a cruz está fora. Onde Cristo e a cruz está fora. Uma coisa que a gente vê muito é a questão de muito monte, né? Pessoas que vão para o monte, e lá cai, rodopia, sapateia, chora, tem muita experiência na alma, mas não há modificação de caráter, né? Continua do mesmo jeito. Daí a pouco, já está vendo OVNI, está vendo ET, está vendo relampejeia. Essa falha do nosso AP. É isso mesmo. Está copiando o nosso AP. Mas é filho, né? É filho, pode. É filho, pode. Tá certo. Então, irmãos, é isso. Deixa eu só falar um pouquinho. Eu não vou falar sobre os nadis e o prana, porque, como eu disse para vocês, é muita coisa para a gente passar numa aula, tá certo? Mas vamos lá. O Salmo 115, a gente leu, que semelhantes a ele se tornam todos aqueles que os servem. O chakra básico é a sede da sobrevivência, do instinto da preservação. Toda atividade sexual é controlada por esse centro de força, devendo as pessoas evitar a promiscuidade, óbvio, né? Óbvio, porque se você tem que ser um com o seu marido, a única energia que tem que ser trocada é a sua energia com o seu marido. Eu não gosto muito de fazer propaganda, mas um dos pastores que eu gosto muito na área de libertação, ele fala sobre as trocas de energia, as energias psíquicas, as energias espirituais, as energias que nos rodeiam, é muito bom, e ele fala sobre essa questão das almas, né, dos laços de alma, porque na verdade é energia boa com energia ruim com energia boa, energia ruim dos dois lados, que se captam e se conectam. Aí, dois endemoniados que se casam, olha só, aí eles trocam essa energia. Aí as energias se juntam, aí vira o inferno na Terra, né? E aí, para ajudar, vem filhos que também vão ser o inferno na Terra. A vibração relacionada, se alguém quiser anotar, o chakra básico ou portal básico, ele está... A vibração relacionada na Umbanda são os preto velho, tá? Ou chamado Iorimá ou pretos velhos. Tudo bem? O chakra sacral ou sexual, ele tem a sua... Olha que interessante, irmãos. Eu dou um presente para quem chutar e acertar quem é que está relacionado a esse chakra. Ele está relacionado na Umbanda com Oxóssi. Oxóssi também é um espírito, é um demônio, desculpa. É um espírito, um orixá que ele provoca sonhos, né? Ele traz sonhos principalmente na área
ou da sexualidade. Vou explicar para vocês entenderem. É aquele orixá que dá um sonho para um membro da igreja que o pastor dele está em adultério. Tipo, então no sonho ele vê o líder dele, não está acontecendo, mas o demônio coloca nele esse sonho e no outro dia ele espalha para a igreja toda que ele teve uma revelação que o chakra sexual. Na sexual é o Oxóssi. Aqui nós estamos falando especificamente das vibrações nessa área. O plexo solar. O plexo solar, ele está relacionado com Ogum. Ogum é um guerreiro muito violento, tá? Então, assim, quem controla o seu ventre sempre, ele controla tudo. Ogum é um guerreiro muito violento. E é ele quem rege essa parte do plexo solar. É ele que vibra, tá? Eu estou falando os principais, tá, irmãos? Eu estou falando os principais. Mas nós sabemos que existe toda uma linha de comando, existem comandos desde os tronos, que vão até chegar aos demônios menores, que creio eu, digo eu, né, que sejam aqueles portais menores, aonde a gente não tem nem ideia muito bem de onde fica, tá? No corpo. Perdão, irmãos, só corrigir um negócio aqui. Na verdade, o orixá agressivo é o Xangô, tá? Perdão. E Xangô, ele vibra e ele se relaciona com o chakra cardíaco, tá certo? É o cardíaco. O plexo solar é o Ogum e o plexo cardíaco, o chakra cardíaco, é o orixá Xangô. Esse sim, é o masculino e agressivo. Aí nós temos o chakra laríngeo, que nesse caso aqui, ele não é uma divindade, tá? Mas ele é um ser especial, tá? Real de Oxós? Não entendi. Bom, esse não é uma divindade, tá? Ele é uma criança. É um demônio que se identifica como criança. Para quem está assistindo as aulas do AP, eu não sei se foi hoje, a gente falou sobre os ibejis, né? Os erês. Então, nós temos o Iori, tá? Que são demônios. Eles não são divindades, mas eles são um ser especial. Eles são catalogados como um ser especial na Umbanda. Uma vibração, tá? É só isso que eles fazem. Aí nós temos o chakra frontal, terceiro olho. Olha como ele vai subindo na hierarquia, tá? A vibração relacionada na Umbanda com esse chakra, com o chakra frontal, é nada mais, nada menos do que Iemanjá, tá? Ou Rainha dos Céus, ok? Em sânscrito é dominado de Sashahara, cuja verdadeira tradução significa orifício de passagem do divino. Ah, tá, entendi, Paulo. Entendi. Ou seja, a rainha das águas é a que vibra no frontal, amém? E por último, nós temos o orifício de passagem do divino, que é o coronário, tá? Esse daí, ele é regido por Oxalá, amém? Quantos aqui sabem o que é Oxalá? Quem está nas alas do AP? E por último, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o chakra humeral. O chakra humeral, algumas escolas não estudam ele. Somente aquelas escolas que trabalham com a mediunidade, ou seja, a mesa branca,
Umbanda, Candomblé, tá me dando branco aqui agora. Essa linha, ela estuda a humeral. Por quê? O chakra humeral, ele está ligado à mediunidade, tá? Esse chakra, ele se localiza atrás, no meio das costas, mais próximo ao humeral mesmo, né? Perto do ossinho, tá? Até eu estava lendo esses dias a respeito sobre, para você saber se você está com o seu chakra ativado ou não, é só você apertar, se doer, você está ativado, né? Amém. Então, assim, ele é um chakra que, que os demônios ficam fazendo os primeiros contatos. Ele faz os primeiros contatos através desse chakra. Porque nós sabemos, irmãos, que a gente não se abre de uma vez para o mal. A gente se abre hoje um pouquinho, entra um demônio, a gente se abre um pouquinho mais amanhã, entra outro demônio, e assim vai, porque é de abismo em abismo, né? Um abismo vai puxando outro abismo, e quando você for ver, você está atolado até o pescoço, até o nariz, no esoterismo, no satanismo, na magia, e por aí afora. Ok? Eu estou tentando ser o mais didática possível, amados, para fazer valer a aula, tá? Eu queria trazer para a gente encerrar, é só uma curiosidade, tá, irmãos? Esse aqui é só uma curiosidade, é uma teoria, tá, que eu tenho, é particular, é uma teoria minha, mas, assim, nós temos uma máquina chamada CERN. Essa máquina, ela é um acelerador de partículas, tá? Ele está localizado em Meyrin, em Genebra, tá? Em Genebra, próximo à fronteira com a França. Esse acelerador de partícula, ele está construído desde 1957. O que esse acelerador de partícula faz? Ele, através da aceleração, ele busca partículas, subpartículas de átomos, de prótons, porque, em tese, se descobrir essas partículas, você consegue descobrir a partícula que forma Deus, tá? Esse é o objetivo do CERN, ele foi construído para isso. O CERN, ele tem 27 quilômetros de diâmetro. A gente estava falando que os vórtices, né, tem no máximo 10 centímetros de diâmetro, de 7,5 a 10 centímetros de diâmetro. O CERN, ele tem 27 quilômetros de diâmetro. Ele está localizado a 175 metros abaixo da Terra. Não sei se vocês já viram essa máquina, tá certo? Então, assim, ele é muito grande. Ele é muito grande. O que é interessante? O que é interessante disso aí? Todos os países da Europa são signatários desse CERN. Todos colaboraram para a construção, com dinheiro, né? Menos Israel. Israel não é signatário do CERN. Agora, há um novo projeto que custará bilhões e bilhões de dólares, aonde se propõe que esse CERN, o novo CERN, ele tenha 100 quilômetros de diâmetro. 100 quilômetros de diâmetro. Tá. Aí, irmãos, eu pergunto assim, por que cargas d'água os homens estão construindo um portal dessa magnitude? A previsão é que
essa construção, ela cabe ou começa até 2038. Eu não sei se você tem acompanhado, através dos estudos, tem muitos sites de estudos a respeito dos sinais da vinda de Cristo, né? Mas muitas coisas vão acontecer agora, nos próximos 10 anos. 2030, ele é considerado um marco, né, na Terra. Ele é considerado um marco, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é muito interessante que o novo CERN, ele esteja construído até 2038. Irmãos, se um vórtice abre e capta energia de demônios, de grandes demônios, você imagina, isso sou eu que estou falando, tá bom, irmãos? Não há escrito em nenhum lugar, é só uma curiosidade que eu estou trazendo. Mas eu fico imaginando a abertura de portal que esse CERN pode produzir. Mais do que isso, o que é que ele pode captar para trazer para a Terra, para trazer para nós aqui. Então, não só a gente tem que estar cuidando dos nossos portais, né? Agora eu vou usar especificamente a palavra portal. Eu usei mais o chakra, que era para ter entendimento, mas agora eu vou usar especificamente os portais da alma. Por isso, eu sei que a maioria das aulas do grupo são voltados para a cura, né? Mas aos libertadores que estão no grupo, né? Eu quero deixar assim, a necessidade da gente estar se aperfeiçoando, de estar cuidando, de estar sabendo, de fechar a visão espiritual das pessoas, de ungir, sabe? De saber discernir o que está acontecendo, porque você sabe que a gente tem que trabalhar o homem integral, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, nós temos que cuidar para ver se o que ele tem é físico, se é espiritual, se é emocional. E nós precisamos aprender a conhecer essas portas de abertura que existem na nossa alma. Amém? Eu acho que era só. Não sei se pastora Rafa quer falar alguma coisa. Quer complementar, pastora? Não, isso aí não queria. Alguém, né? Tem alguma Procurei ser rápida. Excelente. Excelente. Amém. Aqui no rosto nós temos 4 chakras menores. Aqui no peito nós temos um triângulo que tem 2, 4, 6, 7, 8 chakras menores, além do cardíaco. Nós temos 2 próximo ao chakra sexual. Temos 2 grandes nos joelhos, no pé e nas mãos também. Tá? Esses são os menores. Depois disso tem outros, mas aí eles não são nem nomeados. Tá? E realmente as escrituras antigas, os indianos e os Vedas, eles se preocuparam só realmente, exatamente naquilo em que, olha, todos esses são portas. Eu acredito que os pontos de acupuntura sejam pequenos portais, né? Aqui na orelha são pequenos portais, tá? Porque a desculpa trabalha-se a energia que está bloqueada. E aí a acupuntura vai desbloquear a energia. Tudo bem, irmãos, pode até ser que aconteça, mas eu particularmente não faço acupuntura, tá? Não faço por conta disso. A dúvida, né? As pedras quentes, a questão das luzes, né? Como é que se da cromoterapia, a questão da aromaterapia, enfim, né? É muita coisa. A gente tem que realmente, se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós, né? Ó Israel, o que seria de Israel, né? A gente tem que ter conhecimento, mas também tem que cuidar, tem que orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Fototerapia. Pastora. A Solange perguntou aí a fototerapia. Fototerapia. Depende. Se ela for, a fototerapia é aquela que faz com a luz solar?
Eu não sei agora, me deu branco. Porque como eu trabalho mais com cromoterapia, com aromaterapia, os florais de bar, todos eles são para tirar as energias que estão, em tese, congestionadas, né? E a Solange está dizendo que é em cabine. Então não é. É aquela para bronzeamento, eu acho. Ah, não. Não. Inclusive, agora tem umas máscaras de LED que as esteticistas estão usando, que são muito boas para a pele, mas elas são fruto de estudo, de testes em laboratório, né? Olha aí, tratamento de pele, psoríase, exatamente. É para a mulherada que quer tirar as rugas, aí não tem nada a ver com... A nossa questão é aquela questão de tratamento alternativo. Irmãos, toda vez que você ouvir a palavra tratamento alternativo, põe os 2 pés atrás. Procura se instruir, procura saber o que é exatamente esse tratamento alternativo. Eu ia falar exatamente isso, pastora. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou estar orando. Exatamente isso, pastora. É necessário, queridos, né? A gente tem muitos libertadores Pode aqui. falar. É necessário, queridos, né? A gente tem muitos libertadores aqui. Mas nós temos irmãos, né, que estão na igreja ali. Precisamos ter cuidado. Né? Precisamos ter cuidado. A nossa preocupação, né, porque muita coisa oferecida hoje. Tem coisa nova, tem coisa que vai vir outra, né? Então nós precisamos estar atentos, né? A informação com quem tem. Amém? Então a gente está aqui, pastora. Então a gente está, né? Amém. Muito obrigada. Amém. Eu só quero orar, então. Muito obrigada. Eu gostaria só de orar, então, pastora. Amém. Vontade. Posso orar? Amém. Amém. Vontade. Amém. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, está escrito na tua palavra que o teu povo ele peca por falta de conhecimento. E meu esposo sempre diz que às vezes não é falta de conhecimento, às vezes é falta de entendimento. Conhecimento tem bastante. Senhor, que o Senhor possa estar distribuindo nessa noite, Pai, além do conhecimento, Senhor, meu Deus, o entendimento, Pai, a capacidade de se apropriar de tudo que foi falado, Senhor, meu Deus, porque quanto mais nós sabemos, ó Deus, maior é a nossa responsabilidade, Senhor. Nós nos tornamos mais responsáveis. Eu acho que foi o AP quem falou que quanto... meu Deus... Esqueci agora, Pai. A questão da responsabilidade de quem ensina vai ser cobrado mais de nós, que temos o conhecimento, Pai. Então, Senhor, meu Deus, nós temos visto, Pai, muitos cursos de libertação, onde as pessoas recebem a unção, recebem o envio e não colocam em prática, Senhor, e não ajudam. Pai, a seara está aí fora, nós temos pessoas desesperadas, nós temos pessoas deprimidas, nós temos pessoas que estão vindo de vidas, Pai, que parecia um depósito de lixo, de pessoas que entraram no ocultismo sem saber. Pai, hoje as nossas crianças, elas estão sendo levadas no YouTube, Pai, no celular, ó Deus, a entrar, a magia se tornou natural. Como disse o APL, a magia se tornou algo natural. O ocultismo se tornou algo natural, Pai. Nós, como igreja, a última resistência, a última frente de resistência desse mundo, Pai, porque no dia que a igreja não estiver mais aqui, ó Deus, não haverá nada mais que faça frente a Satanás. Senhor, levanta um grupo, Pai, levanta, Senhor, meu Deus, um grupo poderoso no Senhor, não pelo que nós somos, Pai, não pelo que nós temos, não pelo que nós aprendemos, mas por aquilo que nós somos em Deus, Pai, em Deus, Senhor, e em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós podemos saltar muralhas, nós podemos derribar
cortar, juntar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa oração, Senhor meu Deus, ela traga à mente das pessoas, Pai, o entendimento daquilo que foi falado aqui hoje, Senhor meu Deus, e que nós possamos nos levantar. Nós pedimos perdão como igreja, nós pedimos perdão como corpo de Cristo, aqui reunidos nessa aula hoje, Senhor meu Deus, por todas as vezes, ó Pai, que nós praticamos meditação, fizemos yoga, participamos de tratamentos alternativos sem saber. Em nome de Jesus, Pai, toda e qualquer terapia, Pai, toda e qualquer propósito, ó Deus, seja o que for, Senhor meu Deus, nós te pedimos perdão hoje, Pai, por nós e pela igreja de Cristo, Senhor meu Deus, que está se perdendo, que está se desviando, que está saindo do seu caminho. Senhor, promove um retorno, Pai. Promove um retorno, Pai, àquilo que é santo, que é verdadeiro e que é agradável a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por esse momento, agradeço a vida da pastora Rafa, agradeço a todas as pessoas, ó Pai, que tiraram o seu tempinho para vir assistir uma aula, Pai. Eu agradeço demais, Pai, por essa aula e por essa oportunidade, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Saímos aqui enquanto ele chorava. Amém, querido. Glória a Deus. Obrigada de coração, minha amiga. Maravilhosa. Domingo nós estamos aqui, né? É nóis. Querido, muito obrigada. Obrigada mesmo. Pastora Rose, que Deus te abençoe. Amém. Suas fronteiras, estabeleça os seus coração. Muito grata. Amém. Está todo mundo aqui pedindo a segunda aula, então vamos marcar. Muito. Ai, meu Deus, é mais um mês sem dormir. Vou te dar um mês mesmo para você descansar e você volta. Mês que vem, gente. Irmãos, não peça isso não, por favor. Eu já até te mandei dor de barriga. No começo da aula, rapidinho, da segunda, eu falei, não tem que fazer isso. Amém. Beijo, queridos, Deus abençoe. Vai subir no YouTube. Daqui a pouquinho eu mando o link. Amém. Amém, Jesus. Ela é colérica melancólica. Ela pergunta. Leão. É colérica que tem dor de barriga. Na hora de falar, fazer o quê? Shalom. Gente, vou dormir. Amém.